Bom, mudando de assunto, deixa eu trazer um outro tema que é muito importante, muito sensível. A área devastada pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami teve um aumento de mais de 6% nos 6 primeiros meses de 2024, segundo um levantamento feito pelo Greenpeace Brasil. Entre janeiro e junho, o território teve 169,6 hectares destruídos pelo garimpo, o equivalente a 170 campos de futebol. O estudo revelou ainda um cenário inédito, a presença de invasores nas imediações do Parque Nacional do Pico da Neblina, no Amazonas, a área que os Yanomamis desenvolvem o ecoturismo como fonte de renda. Vale destacar que a proteção do povo indígena foi uma das principais bandeiras do governo Lula no começo do mandato, com severas críticas à gestão Bolsonaro. E é esse o ponto principal, porque essa é uma questão seríssima, né? E não cabem bravatas sobre isso, é um problema de difícil solução, não tem passe de mágica para resolver isso, é uma questão que envolve segurança pública, que envolve o avanço das facções criminosas. Hoje você já tem nessa região a operação das facções mais famosas, do PCC, do Comando Vermelho, que fazem alianças com quadrilhas menores, locais, e que estão expandindo para essas áreas do país a sua atuação, para facilitar também a entrada de drogas ou para usar o garimpo como uma atividade secundária paralela ao narcotráfico. Então é uma questão delicadíssima, envolve saúde pública também. Aliás, o Ministério da Saúde, que está permitindo a maior epidemia de dengue da história do país e também está permitindo o avanço de doenças que essas populações não tinham até então. Ou seja, é um problema complicadíssimo, que atravessou, claro, o governo Jair Bolsonaro e que chegou agora também ao governo Lula. Mas o grande problema é que no início do governo, é o que a gente destacou aqui na notícia no início do governo, isso foi explorado politicamente de uma forma muito barata, daquilo que há de mais velhaco na política. Não há nada mais clássico do que um novo mandante, um governante em início de mandato que aproveita qualquer problema do país para atacar o governo anterior como se fosse uma questão restrita àquele governo. Não era, né? Um problema anterior a Bolsonaro, que, claro, atravessou o governo dele, mas que está agravada agora, essa questão, né? Está atravessando o governo Lula e agravando, né? Segundo esse levantamento, inclusive feito o levantamento por uma ONG simpática ao petismo, simpática ao governo Lula. Então, é claro que houve um tom militante, um tom ativista sobre uma causa que é muito séria, né? Sobre um problema que é real do Brasil, sobre pessoas que estão morrendo, que estão vivendo sob a mira de criminosos, que estão vivendo sob a égide de facções criminosas. Mas isso foi usado de uma forma baixa para atacar o governo anterior e soluções práticas, que é o que se espera, essas não vieram. Diga, Geise. Você acabou de descrever aqui um dos principais problemas de todos esses movimentos identitários, Brau. Porque é exatamente isso que se faz. A gente tem pautas legítimas, né? O que é o movimento identitário, mais uma vez, né? São esses movimentos todos que têm o eixo na identidade, né? Então, o marxismo, e junto desse marxismo tem o eixo da identidade. Então, o movimento gay, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento das mulheres, enfim. Todos esses movimentos identitários, eles usam dessas pautas para fazer a manipulação do eleitorado, para dizer, olha, aquele candidato apoia essas pautas, logo, se ele apoia essas pautas, quando ele estiver no poder, espera-se desse candidato que ele faça alguma coisa em prol dessas pessoas, né, em prol dessas identidades, em prol dessas minorias, né, que é a palavra que a esquerda gosta de utilizar. Mas na prática o que a gente vê é a manipulação dessas pessoas, manipulação muitas vezes de problemas legítimos, só com o interesse de ganhar dinheiro e ganhar o poder e se estabelecer ali dentro de um sistema político, e junto a esse movimento eles fazem aí em detrimento da imagem do outro. Então o outro é malvadão, porque ele não cuida dessas pautas, e não é bem assim que as coisas acontecem. Esse problema dos povos originários, como a esquerda gosta de chamar agora, mas que na verdade são os indígenas, é muito complexo e me faz sempre pensar o que essa população quer de fato, e eu enxergo que o tempo todo eles são manipulados dentro desse discurso do bom selvagem, sabe? De que, olha, o Brasil foi descoberto, essas pessoas são oprimidas desde lá e a gente precisa conservá-los em determinadas áreas do Brasil para preservar a cultura e tal. Então aí a gente já entra em outro debate. A cultura do Brasil abrange também a cultura deles, então por que não há uma integração entre esses povos com o restante do Brasil? Isso não faz o menor sentido para mim, porque ao mesmo tempo que a gente não faz esse tipo de política, a gente tem somente a manipulação e uma série de outros problemas que vão surgindo ali, e ninguém perguntou para aquele pessoal o que eles querem efetivamente e o porquê que eles não podem se integrar ao resto da população brasileira. Na imagem está escrito o que eles querem.
A imagem só vê. Estão todos com short da Adidas. Pois todos, ou seja, eles querem participar das benesses da civilização ocidental. Exato. Não faz, é a mesma coisa que pegar uma comunidade quilombola, mantê-los dentro do quilombo e falar, olha, não sai daí, você vai ficar lá no quilombo e não pode ser integrado ao Brasil. Sendo que isso faz parte da cultura brasileira. É um erro a gente ler a cultura brasileira pelo viés do antagonismo, de que chegaram brancos malvadões e nos oprimiram. Agora, pois é um erro fazer isso. A cultura do Brasil contempla o branco, o índio, o negro. Nós somos isso. Isso é o Brasil. Todos os manuais sempre teve isso. Na verdade, eu sempre enxergo como opressão. Então, todas essas gestões petistas muito mais oprimem. Eu lembro que o Salles, ele tentava fazer algumas iniciativas, mas na região ali do Amazonas e tal, de desenvolvimento, e isso foi visto como uma pessoa que queria explorar com interesses capitalistas, como se o capitalismo fosse o grande vilão da coisa toda, e não. Ele é um mecanismo que a gente pode acender. É um mecanismo que às vezes pode ultrapassar os limites, e aí a gente está aqui para isso, para falar desses limites, mas é um mecanismo que promove a ascensão de pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, por que não? E o que a gente vê somente é a manipulação da agenda. Então, assim, é muito canalha, muito covarde da parte dessa gestão esquerdista.